paz do Senhor Jesus. Assim em pé como estamos, por gentileza, procure a palavra de Deus, que está em o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 1, o versículo de número 8, pouquinho mais de retorno, meu amado. Daniel capítulo 1 e versículo de número 8. Enquanto você procura, eu quero externar minha alegria de uma vez mais poder estar nesse altar para transmitir a vós outros a palavra de Deus. Eu quero cumprimentar pastor Osvaldo e dizer da alegria de revê-lo e de abraçá-lo. E coxilha, quando passar por lá, lhe espera. Avisa antes para a gente colocar um boizinho na brasa. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Luiz Carlos e a irmã Shirley, que nos receberam com tanto carinho nesses 2 dias, desde os contatos anteriores, como a recepção, a hospitalidade desses líderes desta tão grande juventude, e me permitam, na pessoa deles, saudar todo esse grande coral, jovens moços e moças que com fervor cantaram, adoraram ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amados, vamos para Daniel, capítulo 1 e o versículo de número 8, que está escrito assim: Mas Daniel propôs no coração não se contaminar. Somente esta parte A. A Bíblia diz: mas Daniel propôs no coração não se contaminar. Lerei no hebraico original. Vai Hashem Daniel al-libo asher lo itgal, ou seja, e assentou e propôs. Daniel resolveu no seu coração não se contaminar. Amados, eu quero pregar esta noite debaixo do tema 7 propósitos inegociáveis. Assentai-vos por bondade, dando glória a Deus. Meus queridos, eu quero honrar o tema proposto por esta juventude, porque afinal de contas, eles escolheram um tema, imprimiram nas camisetas, e é quase uma deselegância do pregador pregar qualquer coisa, menos aquilo que foi proposto pelo evento, pelo trabalho. Desde ontem já estávamos a explorar as riquezas desse texto, mas o público se renova, e a verdade é que esta noite vamos tecer comentários em torno desse texto e incrementar tantos outros. Queridos, quando vos falo propósitos, é porque a Bíblia ali diz que Daniel propôs. Ontem eu falei sobre contaminar-se, onde o verbo no hebraico bíblico está conjugado no tronco itpael, que é raro no hebraico, mas existe. Quando a ação é executada sobre si mesmo. Ou seja, ele propôs, não é Deus, não é demônio, não é ninguém. Ele mesmo assentou, propôs no seu coração de não se contaminar. Eu disse aqui ontem que tem coisa que não é Deus que vai fazer por você. Deus fará após a tua atitude para com Ele. Glória a Jesus. Amados, aqui a Bíblia diz que Daniel resolveu, ele propôs. Da onde vem a palavra propósito? Agora, o que eu acho interessante é que essa palavra
que foi traduzida por propôs, por resolveu, ou poderia ser dita, ele pôs no seu coração, ele decidiu, são traduções possíveis para o hebraico shum, que significa tudo isso que eu antes falei. Propôs, propósito, resolveu, assentou, determinou em seu coração. Acontece que tudo que está no hebraico bíblico, existe revelações que vertem dessas letras, haja vista ter sido o idioma escolhido por Deus para trazer até nós a sua palavra. E quando olhamos shum no hebraico, esta palavra ela é escrita com 3 consoantes. A consoante shim, a consoante vav e a consoante men sufit. Agora veja bem, shun no hebraico quer dizer aquilo que é consumido. A primeira letra quer dizer aquilo que você consome, que você foca, que você está prestando atenção, aquilo que você está planejando. A segunda letra é vav, da onde vem a palavra prego, que significa aquilo que tu firma, aquilo que você realmente coloca como objetivo. E a última letra é a letra men sufit, que ela é quadrada. Aqui ela é quadrada, mas ela aparece aberta em algumas outras vezes no texto, e significando útero, para a mulher útero, para o homem as suas entranhas. Então quando você junta as 3 consoantes da palavra shum, que foi traduzida por propósito, por definir, por colocar no coração, aqui eu aprendo. Então shin significa aquilo que você na verdade consome, aquilo que você alimenta, aquilo que você estabelece, aquilo que tu prega e aquilo que sai das tuas entranhas. Logo eu aprendo que propósito é aquilo que é gerado primeiro, não fora de ti, mas é gerado nas tuas entranhas, porque Deus não honrará na tua vida propósitos alheios. Ainda bem que Deus não honra o propósito e o sonho e o desejo de outrem, porque o outro poderia desejar o pior para mim, o outro poderia desejar o pior para a tua vida, mas Deus não deseja o melhor. Deus não honra o propósito do outro na tua vida. Deus acaba honrando aquilo que é gerado dentro de você. Aleluia. Agora aquilo que você gera dentro de você, eu estou indo lá no proto-hebraico para trazer a definição do texto. Aquilo que tu gera dentro de você tem que te consumir. Letra shim, tem que te consumir. Porque Deus não vai realizar aquilo que você não sonha ardentemente. Porque aquilo que não arder dentro de você, tu acha que vai arder no coração de Deus? Aquilo que você não sonhar com veemência, aquilo que você não pôr gás, aquilo que tu não pôr energia, se você não acredita, não vai acontecer. Mas aquilo que tu gera dentro de ti e você consome, é isso que vai acontecer na tua vida. Segunda letra, vav. E vav não é dentro, vav é o que tu prega fora. Aqui eu entendo o seguinte: Deus, Ele honra propósitos que nascem dentro de você. Aquilo que te arde, aquilo que tu deseja com intensidade, mas não pode ficar aqui dentro.
Não pode só arder. Daí vem a segunda letra, que é Vav. O Vav, ele sai para fora. O Vav é aquilo que você põe para fora. Deus não honra aquilo que você não pôr para fora. Esta noite eu quero ser profeta para tu, antes de começar a pregar, e dizer que aquilo que arde dentro de você, aquilo que consome a tua vida e que você pôr para fora esta noite, não há diabo, não há invejoso, não há fofoqueiro que vai impedir de acontecer na tua vida. Agora que você entendeu a palavra propósito no proto-hebraico bíblico, agora vamos começar a pregar. 7 propósitos. Primeiro, de intimidade. Propôs Daniel: no seu coração não se contaminar com o quê? Com as iguarias do rei da Babilônia. Tem 3 coisas grandes aqui. Tem 4 coisas grandes. As iguarias. O rei Nabucodonosor, o maior de todos os tempos. Aqui tem o palácio, tem a reputação de Daniel dentro do Império Babilônico. Mas 4 coisas para Daniel eram menores do que a intimidade com o seu Deus. Por isso que ele propôs no coração não se contaminar. Porque para Daniel, propósito primário, primordial na sua vida, antes de reputação, antes de pensar o que Nabucodonosor pensaria a respeito dele, antes de galgar posições no ministério da Babilônia, acima de tudo isso, o que estava em primeiro lugar em Daniel era a presença do Ruach HaKadosh, do Espírito Santo, que ele trouxe desde Jerusalém para a Babilônia. 4 coisas que Daniel, ele colocou abaixo da intimidade com Deus. Ou seja, a intimidade com Deus é maior. Em primeiro lugar, de ambientes. Ele estava na Babilônia. Eu disse aqui ontem, a Hollywood daqueles dias. Todo mundo queria estar na Babilônia. Lá estava os jardins suspensos, construído por Navru-Hadetizar, o Meler-Hababel, o rei da Babilônia, que ele construiu para a esposa dele, que era uma mulher persa, que um dia disse para ele: que saudade dos jardins que eu tinha na Pérsia, do meu pai. Nabucodonosor disse: como era? Era assim, assim, assado, eu vou construir um para você. E ele levantou, há mais de 2.800 anos atrás, um edifício de 7 andares. E ele colocou árvores, flores e jardins e uma escada de mármore para sua esposa caminhar degrau a degrau e contemplar os jardins da Babilônia. A maior, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era só o jardim que ele deu de presente para a esposa dele. Agora Daniel está lá nesse cenário. Ele estava na Babilônia, mas lá na Babilônia estava com ele o Deus de Israel. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou no coração de Daniel. Oh glória, nenhum cenário que você colocar os pés será maior do que a presença de Deus na tua vida. Segunda coisa que Daniel julgou inferior à presença de Deus: pessoas. Peraí, pastor, mas pessoas não são importantes? São, e devemos amá-las, mas não mais do que Deus. Porque se as pessoas quiserem te tirar da presença de Deus, lá vai o meu conselho, que não é meu, é de Daniel: perca as pessoas, mas não perca a presença de Deus.
Oh glória! Daniel não estava preocupado com Aspenaz, o chefe dele. Ele não estava preocupado com Nabucodonosor. O negócio dele era com o Deus que fez os céus e fez a terra. Terceira coisa que para Daniel era menos do que a intimidade com Deus: a proposta. Porque a proposta não era ruim. Se você me propor hoje, de boa, eu estou fechando agora. A Bíblia diz que ele foi convidado para um manjar. Não era ruim. Era um manjar da Babilônia. A proposta era boa. Ele aceitou? Não. Porque o banquete da Babilônia, as comidas sacrificadas a Bel, o Deus da Babilônia, a Merodach, o Deus da Babilônia, não afastariam o coração de Daniel, que já tinha dono. O coração de Daniel era de Elohim, o Deus que fez os céus e a terra. Olhe para cá que eu vou te avisar de algo. Propostas virão para a tua vida. Manjares da Babilônia ser-te-ão oferecidos. Não faltará propostas para te tirar da presença de Deus. Mas lá vai o recado de Daniel: vira a mesa, rejeita a bandeja, rejeita o banquete, porque é melhor comer na mesa do Senhor, disse Paulo aos Coríntios, do que comer na mesa dos demônios. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Quarta coisa que para Daniel era menos do que a intimidade com Deus: a reputação. E olha que a Bíblia fala bem de reputação, devemos tê-la. Reputação é o nosso nome em jogo. Eu não sei você, mas a gente tem que valorizar nosso testemunho, nosso nome. Aí alguém chegou para Daniel, eu imagino assim: Daniel, tu é louco? Tu vai rejeitar um convite de Nabucodonosor? Tu vai rejeitar o manjar da mesa dele? Rapaz, tu vai queimar filme. Como diz o gaúcho, eles vão te marcar na paleta, hein? Tu vai se lascar, Daniel. Tu não vai crescer na Babilônia. Olha a tua reputação. O que tu vai fazer com o teu nome, rapaz? Parece que vejo Daniel dizer: eu não estou preocupado com o meu nome. Eu estou preocupado em manter relação com aquele que vive e que reina para todos sempre. Agora olha para cá. Daniel rejeitou o manjar de Nabucodonosor. Ele rejeitou a proposta de Aspenaz. Mas ele acabou sendo o primeiro-ministro da Babilônia. Sabe por quê? Porque quando você tem propósito com Deus, Deus te arranca da onde precisar te arrancar e coloca nos postos mais altos desta terra. Quem crê, diga glória a Deus. Cadê Deus no versículo 8? Não está. Mas Deus está no 9. Ora, Deus deu a Daniel graça. Vou explicar um negócio bíblico para vocês, depois vocês pagam um cafezinho para mim. Geralmente, o nome de Deus vem depois de propósitos. Primeiro, no versículo 8, ele fez propósito. Ele rejeitou o manjar. Ele não se preocupou com o nome dele e a reputação dele. Quando você rompe com a Babilônia, quando você rejeita os manjares do pecado, quando você rechaça as propostas de Satanás, quando você tem um compromisso com Deus, sabe quem que aparece? Deus aparece. Deus aparece.
Deus não vem antes de propósito. Deus não vem antes de propósito. Primeiro você faz propósito. Primeiro você se decide. Tem gente que fala com Deus errado. Eu vou me batizar se eu vou vir para o culto se Deus fizer isso. Eu vou me converter se Deus fizer isso. Amado, você já nasce lascado, sabe por quê? Porque primeiro tu não dá carteiraço em Deus. Ninguém coloca Deus contra a parede. Primeiro você adora. Primeiro você renuncia. Primeiro você faz propósito. Então no versículo 9, o Deus de Daniel vai ficar em pé para te dar vitória. Segundo propósito, vamos pegar a ideia de Daniel, vamos passear pela Bíblia. Segunda vez que a palavra shum, que foi traduzida por propósito, ou propôs, ou colocou, está lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 27. E esse segundo propósito eu chamo de propósito de bênçãos. Porque o próprio Deus disse, assim porão. Essa palavra porão. Porão vem do verbo pôr, de propor. E assim proporão, ou assim porão o meu nome. O meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Você entendeu? Quando você faz propósito, Deus também vem com um propósito do céu. Porão meu nome, porão meu nome, porão meu nome, e eu vos abençoarei. E ele disse para Arão, versículos 24 a 26 de Número 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. 3 vezes aparece a palavra Senhor na tradução para o português. Por que 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo é a pluralidade das pessoas da divindade, já desde o Antigo Testamento. Agora olha para cá, sempre que você orar por teu filho, orar por alguém, é de praxe você estender a mão para abençoar, porque mão é onde se projeta a bênção sobre a pessoa. Na boca você verbaliza, a mão você direciona. E é claro, amados, na nossa mão há falanges, cada partícula óssea da nossa mão é uma palavra da bênção araônica. Acompanhe comigo, eu vou pronunciar no original hebraico: Yavarechecha Adonai veshmerecha, Yaer Adonai panavelecha, veashem lecha. Shalom, sabe o que significa? Yavarechecha Adonai veshmerecha, Yaer Adonai panavelecha viruneca, Isadonai panavelecha veashem lecha. Shalom. Que o Senhor te abençoe. 3 vezes o nome de Deus é impetrado. Sabe o que Deus está dizendo? O meu nome é para te abençoar. Tu fez propósito comigo, agora eu vou te abençoar, eu vou te guardar, vai resplandecer o meu rosto sobre ti, eu vou ter misericórdia de ti e eu vou te dar a paz. Deixa eu te explicar a palavra presença. Você sabe que Deus disse para Moisés: a minha presença irá contigo, Êxodo 33, e eu te darei descanso. Agora eu vou te explicar algo da presença. Está aqui na bênção araônica que eu estou pregando. Eu vou sair da mensagem. Como assim presença? Se Deus sempre está no trono,
Raras vezes ele monta num querubim e voa para dar uma passeada no universo que ele criou. Ele pode. Mas geralmente Deus está no trono. Como assim a minha presença irá contigo? A palavra presença no hebraico é panaim, ou panim. E panim é face. Mas está no plural, plural masculino. Então, as minhas faces irão contigo. Quem entendeu? Então Deus não precisa levantar do trono para a presença dele estar contigo. O que ele está dizendo para Moisés? Moisés, o meu rosto vai estar te acompanhando no deserto. Orabakalash. Aí Moisés pergunta: o que eu digo para Faraó? Qual é o teu nome? E Deus disse: Erie Asher Erie. Eu serei o que serei. Essa é a tradução literal. Não sou, porque não existe verbo ser no presente no hebraico bíblico. Deus está dizendo: eu serei o que serei. Como assim, pastor? Deus está dizendo: Moisés, eu não sou como o Deus Ísis do Egito, eu não sou como o Deus Atum, eu não sou como o Deus Ra, o Deus Sol. Lá no Egito vocês estão acostumados um Deus para cada coisa. Eu não, Moisés. A minha face vai te acompanhar no deserto, o meu olhar vai te acompanhar no deserto, mediante a tua necessidade. Olhe para cá depois da glória, mediante a necessidade que se apresentar, eu estou ali para ser o Deus que supre, o Deus que resolve. Sabe o que eu penso? Eu só quero que Deus olhe para nós. Pastor, eu quero a presença de Deus. Não, tu aguenta a presença do Espírito Santo. A de Deus na sua totalidade você não aguenta, você explode. Você vira pó e cinza. Sabia aquela expressão de Abraão: eu sou pó e cinza na tua presença? Porque se Deus aparecesse na totalidade da sua kavod, nós viraríamos pó e cinza. Então a presença do Espírito Santo, sim, essa está aqui derramada sobre nós. Agora eu volto para o texto. Deus está dizendo: Yavarechecha Adonai Veshimerecha. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E a era Adonai Panav, viu a palavra? Panav Elecha, e ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Quem entendeu? Sabe o que Deus está dizendo, Moisés? Fala para Arão para mandar um propósito para com o meu povo. O meu rosto vai resplandecer sobre eles. O que Deus está dizendo? Traduzindo, Deus está dizendo: a minha presença abençoadora irá com eles, o meu olhar irá com eles. Ei, eu quero profetizar. Esta semana talvez tu tenha consulta médica, mas lá o rosto de Deus estará te acompanhando. Quem sabe esta semana você tem decisão para tomar, mas fica tranquilo, lá o rosto de Deus vai resplandecer. Levanta a mão, juventude. Não perca o olhar de Deus, não perca o rosto dele. Deixa Deus brilhar. Você sabe o que significa aleluia? Vem da palavra Halel, Yah. Yah é a abreviação de Yahvé. Halel é resplandeça, apareça, brilhe. Agora segura aí.
Como é que tu quer que o rosto dele brilhe para você, se você não manda brilho para ele? Quer saber o nome de Satanás na Bíblia? É claro que não é Lúcifer, né? Isso não existe. O nome dele é Halel ben Shahar. Está lá na Bíblia. Halel, viu como é parecido? Halel ben Shahar, a resplandecente estrela da manhã. A resplandecente filho, Ben é filho da alvorada. Por que Satanás também se chama Halel? Porque o brilho que tu não mandar para Deus, ele rouba. Você não entendeu? Aquilo que tu deixa de tributar para Deus, quando você deixa de tributar honras e glória para Deus, quem é que pega? É o resplandecente, o filho da alvorada. Porque quando você não honra a Deus, automaticamente você honra o adversário. Mas nesta noite nós estamos dizendo: aleluia, resplandeça Yahvé, receba os nossos gritos de adoração. Oh glória, manda brilho para cima, manda glória para cima, bate nele e volta, e volta, e volta. Eu costumo dizer que o trono de Deus recocheteia. O que tu mandar para cima, bate lá e volta, bate lá e volta. Ei, 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 quem pode abrir a boca e glorificar ao santo nome de Jesus? Terceiro propósito de uma casa feliz. Lá do livro de Juízes, a Bíblia fala de uma mulher chamada Jael, beduína, mulher que morava em tendas. E a Bíblia diz que o comandante do exército do rei Jaquim, cananeu, perdeu a batalha. E a Bíblia diz que Sísera, que era um homem, ele se esconde dentro da tenda de Jael. Marido dela não estava em casa. Mas onde tem uma mulher guerreira, o inimigo entrou na casa dela. Sísera tinha tanto demônio que não era mais os demônios que entravam nele. Ele entrava nos demônios, os demônios ficavam endemoniados. Claro que isso é brincadeira. Quando Sísera está dentro da casa de Jael, ele disse: dai-me água. Mulher esperta, mulher de Deus. Ela disse: eu não tenho água, mas eu tenho um leite. Ela pegou um leite morninho, até porque geladeira não havia na época. Ela pega o leite do odre e dá para Sísera, e o leite desperta o sono. Para quem já está cansado, mais ainda, ele relaxa. E quando ele toma aquele leite, ele apaga, ele dorme. E aqui eu aprendo a primeira coisa com Jael. Vale lembrar que eu estou no texto. Juízes 4:21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda. O verbo que foi traduzido aqui por tomar é o verbo shum, que eu vou ser fiel esta noite a pregar sobre ele. Então, o que a Bíblia está querendo acomodar no português poderia ser traduzido: então Jael, ela arranca uma estaca da tenda, ela propõe essa estaca, ela estabelece uma estaca. Sabe o que ela está dizendo para o inimigo? O teu propósito era entrar na minha casa, mas o meu propósito é não deixar diabo se criar dentro da minha casa.
Primeira coisa, ele pediu água, ela deu leite. Nunca deixa acontecer a vontade do inimigo dentro da tua casa. A vontade dele é matar, roubar e destruir. Mas esta noite o capeta vai levar chumbo grosso da Assembleia de Deus de Caxias. Hoje à noite o carpinteiro de Nazaré vai entrar com os 2 pés aqui. Ei, quem está comigo nesta palavra, eu tenho uma mensagem para você. Satanás não vai se andar dentro da tua casa. Císera tinha um propósito naquela casa, mas ele estava lidando com a mulher do círculo de oração. Jael, se vivesse em nossos dias, era pentecostal. Quando o inimigo estava dentro da casa dela, ela pensou: meu propósito vai ser maior que o do inimigo. Ela pegou uma estaca de madeira, porque o apóstolo Pedro vai dizer em sua carta, claro, no Novo Testamento, de forma retroativa, o Espírito de Deus vai dizer: Pedro estava nos personagens do Antigo Testamento. Jael sabia, pela lente do Espírito Santo, que a única coisa que derrota o inimigo é estaca. A mesma palavra estaca é utilizada para a palavra cruz. Não, você não entendeu. Nesta noite, quando o inimigo enveredar em direção da tua casa, propõe para ele o peso da estaca. A cruz resolve. Mostra para o inimigo que tem cruz na tua casa. Levante a sua mão. Eu quero liberar uma palavra profética. O demônio que se andou esta semana lá na tua casa, ele vai ser derrotado esta noite, porque a estaca vai ferir. O capeta que entrou lá vai vazar pelo buraco da churrasqueira, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o cordeiro pascal, a rocha de Meribá, tá entrando. Só quem crê que ele tá chegando na tua casa, abre a boquinha, solta uma meia dúzia de glória a Deus. Quarto propósito, o propósito da mudança. Ruth capítulo 3, versículo 3, a palavra shum reaparece. Você sabe que Boaz, Bo é preposição, As é força no hebraico. Então Boaz, a tradução literal seria nele força. Porque não existe ser e estar no presente. No hebraico não. Então nele força. Esse Boaz, ele representa Jesus na tipologia. Por quê? Porque ele tem força. Porque ele era dono do campo. Porque ele era da Judeia. Esse Boaz, agora dono de tudo. Mas a Noemi, a sogra de Ruth, lembrem que elas ficaram viúvas. Noemi já tinha certa idade, mas Ruth ainda era um pouco jovem. Podia refazer a sua vida. Agora Ruth, ela recebe uma palavra de Noemi.
No capítulo 3, versículo 3, a Noemi, ela diz pelo menos 3 coisas que me chamam a atenção. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e vai se encontrar com o varão. Oh glória! Você viu ali a palavra põe? É de shum, propôs, é pôr. Reaparece o verbo shum aqui no texto de Ruth. Então Noemi está dizendo: minha filha, 3 coisas você tem que pôr agora. 3 coisas você tem que fazer um propósito de mudança agora. Primeiro, lava-te, banha-te. Sabe por quê? Porque ninguém sujo, mal lavado, pode se encontrar com aquele que é mais alvo do que a neve. Ah, pastor, o que é que me limpa? Não é a água do chuveiro, não. É a palavra. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Paulo aos Efésios diz que nós somos lavados pela palavra de Deus. Nesta noite, meus amados, eu não sei como é que você interpreta. Por aí existe uma geração de pregadores que já não são mais bibliocêntricos. Está cheio de mensagem de autoajuda. Os altares estão sendo substituídos de profetas, estão sendo removidos, e coaches estão assumindo certos altares por aí. Mas sabe de uma coisa? Aqui em Caxias do Sul ainda prevalece a palavra que lava. A palavra que lava. Agora Noemi vai dizer: unja-te. Ungir é óleo, porque o perfume da época, ele era manipulado a partir do azeite da azeitona, é claro, ou do óleo da azeitona, que era e até hoje é utilizado em Israel na indústria de cosméticos. Então é que a Noemi está dizendo: minha filha, passa um óleo para se encontrar com ele. Passa perfumes, passa ungüentos, passa um óleozinho no rosto, passa um perfuminho para se encontrar com este varão que pode mudar a tua vida, Boaz. Sabe o que na projeção profética da Bíblia, a Bíblia está falando? Para se encontrar com ele, não vai valer carteiraço, não vai valer, não que isso não seja importante, o quanto de diploma você tem pendurado no quarto, lá na parede do quarto na sua casa, não vai valer quanto é a tua folha de pagamento, o quanto de bacharelado, mestrado, doutorado você tem. Tudo isto é importante, mas o que vale para ele é o quanto do óleo, é o quanto do azeite, é o quanto da unção que há na tua vida. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele quer tomar a tua vida. Receba unção aí no teu banco. Juventude, unja-te para te encontrar com Boaz. É preciso ter azeite na lamparina. Eu tenho uma palavra para você. Propõe um avivamento no teu coração, propõe um quebrantamento esta noite, e não saia deste santuário sem dizer: Deus, eu quero mais da tua parte. Agora Noemi disse para ela: 3 coisas, filha. Põe, propõe, lavar-te, ungir-te e coloca o teu melhor. Põe para se encontrar com ele o que tu tiver de melhor. O melhor. Eu costumo dizer, amados, que para Deus
Você só pode oferecer 3 coisas: primeiro, o melhor; segundo, o melhor; terceiro, o melhor. Não queira que Deus vá te entregar o melhor se aquilo que nós oferecemos é pouco, é mediano, é medíocre. Não, amados, Deus, Ele só tem o melhor para fazer na tua vida. Então esta noite eu sempre costumo dizer: propõe-te apresentar da melhor forma para Deus. Se é para vir na igreja, aproveita o horário do culto. Para teu conhecimento, eu vou pedir mais 15 minutos e eu encerro. Mas durante os 15 minutos, entrega o teu melhor. Vai pregar, entrega o teu melhor. Vai cantar, entrega o teu melhor. Vai evangelizar, entrega o teu melhor. Para se encontrar com um varão valoroso como Boaz, que representa Jesus, nós precisamos de um propósito de entrega. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Eu não sou de fazer isso, mas aponta para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: banha-te, unja-te e entrega o teu melhor. Quinto propósito: propósito de gratidão. 1 Samuel 7,12, o texto é conhecido. Então tomou Samuel uma pedra e pôs. Esse pôs aqui é o shum que estamos lá de Daniel 1:8. Ele propôs uma pedra, mas aquela pedra era só uma pedra. O que vale é o que está por trás. O propósito no coração de Samuel era de gratidão. A Bíblia diz que ele propôs, estabeleceu uma pedra entre Mispa e Sem, e ele chamou Even-Ezer. Even, pedra; Ezer, socorro. Daí vem o nome Eliezer. Ele é meu socorro. Então ele está dizendo: esta pedra significa que Elohim, ele é o meu socorro. E disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão. A gente pode pedir, é lícito você chegar aqui no altar e pedir. Jesus disse em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. Ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. Pedir é bíblico, pedir é lícito. Mas tu quer ver algo que impressiona a Deus? É porque tem uma geração hoje que eu chamo a geração sanguessuga lá do livro de Provérbios. Porque lá em Provérbios está escrito que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Porque tem o adorador sanguessuga. Ele chega no altar e diz para Deus: dá. Mas hoje não vai ter adorador sanguessuga. Vai ter gente que vai chegar no altar e dizer: Deus, eu sou feliz por tudo quanto já tens feito na minha vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que esta noite o Espírito de Deus nos leva a olhar um pouquinho para trás. Para pensar da onde Deus te tirou. Para pensar. Se você tem um veículo, você tem um chuveiro quentinho para tomar um banho.
Se você tem uma boa roupa, um emprego, se você está aqui servindo a Deus com saúde, nós temos muito o que agradecer. A juventude de Caxias do Sul, ela não começou este ano, ela tem um passado, ela tem uma história. Vocês não caíram de paraquedas em 2025, vocês são consequência de uma juventude 24, 23, 22, de 1998, de 97, de 90. Existe um passado e nós só estamos aqui hoje porque até aqui foi Ele. Não foi teu braço, não foi tua esperteza, não foi Ele. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja grato por tudo quanto Deus já fez na tua vida. Sexto propósito, logo encerro. Propósito de transformação. Vamos para o Novo Testamento. Pastor, no Novo Testamento não tem hebraico, tem grego. Mas você sabia que o Antigo Testamento também tem grego? Porque a tradução hebraica para o grego é chamada Septuaginta. E eu fui ver lá, hoje à tarde. Eu dei uma olhada na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, para saber qual que era o verbo que foi colocado na tradução grega. E foi colocado o verbo teme, claro, com o mesmo propósito: colocar, estabelecer, propor. Foi essa a ideia grega do Antigo Testamento para o hebraico shum. Só que este verbo, claro, reaparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Em algumas ocasiões, selecionei duas. Lucas capítulo 5, versículo 18. A Bíblia fala de um homem paralítico. E quando Jesus estava em casa, Cafarnaum, não era a casa dele, era a casa de Pedro. Mas também não era de Pedro, era da sogra de Pedro. Porque se a sogra está junto, quem manda é ela. Até na Bíblia tu vê isso. Em Cafarnaum, casa de Pedro, que não era dele, era da sogra. A Bíblia diz que a multidão era tão grande que não havia espaço para o paralítico entrar pela porta, porque a multidão trancava a porta. Sabe o que eu aprendo aqui? Quantas vezes as pessoas não conseguem ter um propósito diante de Jesus, e o problema nem é demônios, às vezes é a multidão que está trancando a porta. É a multidão de amiguinhos, de coleguinhas, que quando você vem para a igreja, eles colocam um obstáculo para você. Mas o que eu acho lindo, que apareceram 4 amigos, cataram aquele paralítico, e eles subiram pelo telhado, destruíram o telhado, arrebentaram o telhado, e a Bíblia diz que puseram, colocaram, estabeleceram. Verbo grego titeme é o mesmo shum de Daniel 1:8. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O propósito daqueles 4 amigos era colocar o problema diante de Jesus. Não, o paralítico não era um problema, ele tinha um problema. É diferente. A Bíblia diz que puseram ele diante de Jesus. Agora tu sabe o final da história. Ele chegou diante de Jesus com um problema, mas ele saiu caminhando. Sabe por quê? Porque todo propósito que você colocar diante de Jesus tem solução. Não, você não entendeu. Todo propósito que tu descer na presença de Jesus não vai ficar do mesmo jeito. Ele veio doente,
ele voltou curado. Talvez você entrou por aquela porta quebrado, vai voltar restaurado. Você entrou triste, vai voltar alegre. O teu problema pode não ter saída para o doutor, mas se colocar diante de Jesus. Quem entendeu? Quem entendeu? Abre a boquinha e dá uma meia dúzia de glória a Deus. Coloca a tua causa diante dele. Ei, propõe. Se Daniel tivesse ali, ia dizer: eu vou propor um negócio. Coloca o paralítico diante dele. Cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: coloca diante dele. Coloca a tua causa diante dele. Antes do propósito, a porta estava fechada, lembra? Mas agora, todo mundo arreda. O ex, porque com Jesus é assim, é tudo ex. Ex-bêbado, ex-ladrão, ex-deprimido. Agora ele está caminhando. E todos que estavam trancando a porta arredaram para ele passar. Quem entendeu? Antes do propósito com Deus, as portas são fechadas. Depois do propósito, não tem ninguém que feche porta. Levanta a mão, eu quero profetizar. Faça um propósito com Deus. Esta noite, ninguém vai fechar a porta. E dá um tapa na mão desta pessoa. Diga para ela: não há porta que resista ao peso de um propósito. Sabe por que Deus não agiu ainda de forma sobrenatural na tua vida? É porque você está preservando o telhado. Você não quer quebrar protocolos. Às vezes a gente é cheio de etiqueta. Eu imagino a sogra de Pedro dizendo: não quebra não quebra meu telhado. Vão estragar o meu telhado. O Pedro chega para ela: sogrinha, se não quebrar o telhado, não tem milagre. Se não quebrar o telhado, não tem milagre. Deus está dizendo na minha boca esta noite: quebra os protocolos, arrebenta as etiquetas, e você vai ver milagre de Deus. Melhor notícia da noite, eu estou encerrando. 7º propósito. Propósito de recuperação. Desculpa, meu querido. Você é o que mais me ajuda e eu te bato. Propósito de recuperação. Atos 9:40. Chegaram para Pedro e disseram: Pedro, Tabita morreu. O que se faz quando alguém morre? Que funerária vamos chamar? Mas quando a pessoa é de valor, tudo que tu quer é não enterrá-la. Tá cheio de, com todo respeito aos profissionais,
Eu fui pastor de um irmão que tinha uma funerária. Ele dizia: pastor, ora para mim, para Deus abençoar o meu trabalho. Digo, é difícil nesses casos. Eu só dizia Jesus, não terminava. Tá cheio de agente funerário por aí, espiritual, emocional, querendo ver enterrado na tua vida valores preciosos. O que Satanás tem aberto de funerária nos últimos dias não é pouca. Quer sepultar projetos, sepultar sonhos. Você tem uma ideia, já chega um agente funerário: não, isso aqui nunca deu certo em Caxias, não vai fazer não. Ah, mas a juventude, não faz. Nunca foi feito, vai você fazer agora? Agente fúnebre. Mas eu quero nesta noite dizer que os agentes fúnebres vão ficar de lado. Nós não precisamos de gente para enterrar. Nós precisamos chamar Pedro. Nós precisamos de homem de Deus. Nós não precisamos de gente para enterrar. Pedro chegou e diz a Bíblia: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se. Eu não saí do meu propósito da pregação. A palavra pondo-se aqui é o equivalente grego do hebraico de Daniel 1.8. O que a Bíblia está dizendo? Que Pedro propôs um joelho, estabeleceu o joelho, se colocou de joelho, propôs uma oração, e ele disse: Tabita, levanta, levanta, levanta! Olhe para cá, eu encerro. Porque Pedro fez sair a todos? Porque tem gente que, se continuar perto de você, o propósito de Deus não acontece na tua vida. Você tem que entender quando Deus começa a fazer limpa. Você tem que entender quando Deus precisa remover alguns amiguinhos e amiguinhas. Você tem que entender que às vezes pessoas se afastam de você. É porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida, elas não poderão estar mais do teu lado. Pastor Diogo, o senhor está querendo prever que eu vou perder algumas amizades? Sim. Mas aquilo que estava indo para a cova não vai mais. Sabe o que falta na nossa vida? É um propósito de joelho. Pastor Diogo, o senhor esqueceu. Não sei se te avisaram. Não é congresso do círculo de oração, pastor. Eu sei, as irmãs não são do círculo de oração. Mas quem disse que jovem não tem joelho? Quem mais deveria orar na igreja? Eu tenho uma má notícia para as irmãs do círculo de oração. Vai se levantar outro círculo de oração, que não é divisão não. Vai se levantar uma juventude que vai entender que propósito que se finca no joelho, propósito que se faz no joelho, não tem cova que resista. Sacode a pessoa do teu lado. É assim que eu prego lá na minha coxilha. Diga para ele: não há propósito sem joelho. Não há cova que resista.
Ei, 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 ei. Tudo que você propor de joelho, tudo que você propor de joelho, tudo que você propor de joelho não vai para a cova. Mas sabe qual foi o verbo que Pedro disse? Ele disse: Tabita, Tabita, levanta! Sabe o que eu entendo? Quando você propõe algo de joelho diante de Deus, o objeto do teu propósito só tem uma direção. Todo propósito que você estabelecer de joelho só pode subir, só pode levantar. Ei, quem crê em profecia, vai levantar o faturamento da tua empresa, vai levantar Deus o teu nome nesta cidade, vai Deus te honrar, porque tudo que você estabelece de joelho só pode erguer-se, só pode se levantar. E eu quero agora propor sobre a tua vida o levantar de Deus. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus.